Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre transição de carreira, como se ter inteligência emocional nessa hora que você vai fazer essa transição. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto comigo, hoje estou com a Rafaela Noschesi. A Rafa, que é psicóloga e mentora de carreira. Rafa, gratidão por você estar aqui no podcast, segunda vez da Rafa aqui. Se apresente pro pessoal de casa, fala um pouquinho, né, do seu trabalho, o que é uma psicóloga de carreira, né, o que você ajuda aí o pessoal de casa. E por hoje a gente está falando, né, sobre esse assunto, transição de carreira, como evitar aí as crises, a ansiedade também, né, Rafa, nessa hora de transição de carreira. Primeiramente, muito obrigada, Nath, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com você novamente. A gente fala, né, na psicologia que às vezes a gente precisa entender as nossas emoções para depois tomar atitudes. Sim. E meu trabalho, basicamente, é ajudar essa pessoa a fazer uma transição de carreira tranquila, com aquela paz de espírito e também com aquela segurança de que ela está fazendo a escolha certa. Então, meu trabalho ele vai tanto para uma questão da mentoria de carreira, quanto uma questão de terapia mesmo. Então, se a pessoa tiver com muitos problemas emocionais, pessoais, pode atrapalhar a carreira dela, inclusive. Então, é mais interessante ela fazer uma terapia para depois focar na carreira. Sim. Porque na transição de carreira a gente foca mais na carreira. Na carreira, né? Ô, Rafa, e como que o seu trabalho, tanto como psicóloga, como também focado nessa questão de carreira, como ele pode ajudar aí positivamente as pessoas? Porque às vezes o pessoal fala, nossa, eu vou quero, né, fazer uma transição, só vou e faço a transição de carreira, mas às vezes não é bem assim, né? Então, eu auxilio muito essa pessoa a ter uma segurança interior em primeiro lugar. Né, a se conhecer, a ter essa tranquilidade de eu estou fazendo a escolha que vem primeiramente do coração. Geralmente a pessoa está numa situação no trabalho dela que ela não gosta mais do trabalho ou do ambiente de trabalho, ou até não tem perspectiva de crescimento nesse trabalho. Então eu ajudo ela a identificar o que precisa ser mudado e ter coragem de assumir as próprias escolhas. Independentemente de palpite dos outros, porque as pessoas vão palpitando. Então, eu ajudo essa pessoa a ter essa confiança. Não, eu vou tomar as minhas decisões, as minhas atitudes. Ô, Rafa, você acredita que às vezes as pessoas palpitam demais na vida dos outros? Principalmente nessa questão de transição de carreira? Com certeza. Muitas vezes as pessoas começam a dar uns palpites assim. Eu escutei isso. Assim, uma colega arquiteta e a família dela, não, eu acho que você poderia fazer doce. Assim, ela fez arquitetura numa faculdade maravilhosa, né? Precisaria ter algumas outras perspectivas de crescimento em outras áreas da arquitetura, e a família falando para ela fazer doce. Nada contra fazer doce, eu acho muito bacana. Mas assim, você vai jogar fora a sua formação, sendo que você gosta, ela gosta de arquitetura, né? Então, assim, tem gente que fala umas coisas que não tem a ver pro contexto da pessoa, entendeu? Não é que ela gostava sempre de cozinhar e aí ela escolheu errado, não, mas entendeu? Sim. E, o Rafa, assim, a gente vê muito essa questão na hora da transição. Um exemplo, eu quero fazer uma transição, mas eu tomo a decisão e às vezes quero voltar atrás. Acontece muito nas pessoas que fazem transição de carreira, tipo, chega, vou, não quero mais serviço. Aí pede demissão e depois fala, poxa, acho que eu não queria isso, quero voltar atrás. Nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Porque a pessoa que busca a transição, ela já está muito insatisfeita. Sim. Não é uma questão de, eu acho que não quero isso. Não, a pessoa tem certeza, não, eu não quero isso. Então, é muito difícil a pessoa voltar atrás, porque ela já estava muito insatisfeita naquele lugar. Então, ela nunca volta, ela sempre abre uma porta, não necessariamente vai ser a porta que ela abriu no começo, mas depois ela vai para outro lugar. Isso já aconteceu, a pessoa escolheu uma coisa e fala, não, acho que eu vou fazer outra transição, mas assim, não de voltar, De entendeu? voltar atrás. Não. Então, a pessoa, quando ela já
quer fazer essa transição, ela já tá certa daquilo que ela quer. Sim, já tá certa. Independentemente de que ela vai escolher, ela tá certa que ela não quer aquilo. E o que faz a pessoa querer fazer uma transição de carreira? O que tá por trás dessa decisão? Você acredita que pode ser que muitas vezes ela não tá feliz naquele trabalho, pode ser às vezes o ambiente de trabalho, o que faz ela tomar essa decisão? Não quero mais. Eu acho que, assim, pega muito a rotina de trabalho. A rotina de trabalho, quando uma pessoa não consegue manter uma rotina que funciona para ela, que ela consegue ter qualidade de vida, isso pega demais, porque é a rotina, o dia a dia. Então, isso é o primeiro sinal, né, que a pessoa já não tá aguentando, a rotina. O segundo, que eu acho que é bem interessante também, é a perspectiva de crescimento. Se a pessoa não tá tendo perspectiva de crescimento e ela quer crescer, porque tem gente que tá tudo bem, não precisa, não, a pessoa não quer necessariamente crescer, mas muitas pessoas querem crescer. Então, quando ela vê que não dá para crescer naquele lugar, ela também começa a ficar muito incomodada internamente. E o terceiro ponto, que eu acho muito interessante também, que é muito importante, é a remuneração, né? Então, se a remuneração não está acompanhando o crescimento dessa pessoa, com certeza ela vai querer mudar. Então, esses são os sinais que a pessoa deve mudar de carreira. Pelo qual ela está insatisfeita. Insatisfeita. Porque, assim, tem pessoas que falam, não me identifico mais com o meu trabalho. Acontece, também pode ser um sinal, só que é mais raro acontecer isso. A pessoa fala, não sei, sabe, perdi o sentido desse trabalho. Sim. É mais difícil a pessoa ter essa reclamação. Geralmente é esses 3 sinais que eu acabei de dizer, entendeu? E quando tem algum sinal que é assim, que devo mudar? Tô tendo algum sinal que eu devo mudar de empresa, eu devo mudar de carreira. Tem alguns? Tem. Pra mim, o principal sinal é falta de crescimento. Então, quando a pessoa tá ali estagnada, deve mudar. Quando ela tá estagnada, ela precisa mudar. Porque ou se ela tiver já muito mais velha e quer continuar naquela estabilidade. Mas, assim, para uma pessoa jovem, 30, 35, 40 anos, até 50, né, quer crescer ainda, tem perspectiva de crescimento, esse lugar não está proporcionando isso, é muito interessante que essa pessoa mude. Que essa pessoa faça outra movimentação. Seja em outra empresa, seja, enfim, em outra área, ou até no empreendimento. E certo? Tem mais algum outro sinal, fora esse, que eu devo mudar? A saúde, né? A saúde, porque se a pessoa tiver com burnout, se a pessoa tiver com depressão, com muita ansiedade, crise de pânico, que eu já atendi pessoas com crise de pânico, porque a rotina de trabalho é meio frenética, maluca, então a pessoa, isso é um sinal muito grave, inclusive, né? Um sinal que o corpo dela não tá aguentando mais. Então, para mim, acho que o sinal mais, assim, né? Fica mais claro. Mais claro é a saúde e a remuneração e a rotina disfuncional. Tá. E o que você pode falar em relação hoje a gente vive o caos, né? Como se ter uma inteligência emocional no dia a dia? O que de ferramenta a gente pode utilizar para ter inteligência emocional? Porque a gente vê que muitas empresas e pessoas que trabalham em empresa não têm inteligência emocional, que daí vira aquele caos. Às vezes em casa, né? Acontece no trânsito, em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você tá, no elevador do prédio. Sim. Um recurso que eu uso muito, que eu gosto muito, é meditação, contato com a natureza, esporte e coisas que você ama fazer. Então, sabe aquele hobby, aquele momento seu? É o seu momento. E geralmente esse momento tem que ser em silêncio com você, sem celular. Você pode ouvir música, mas sem o celular no sentido de ficar respondendo mensagem, de ficar vendo no Instagram. É o seu momento. Nem que seja 30 minutos no dia. Eu falo que são rituais durante o dia que a gente se conecta com a nossa essência. Isso fortalece nosso interior e faz a gente ficar em paz diante do caos. Então, sempre fazer um pouquinho, né? Às vezes uma meditação. Tem que ser todos ou algum já ajuda a lidar com o caos? Algum, com certeza, já ajuda. Você pode escolher um que você se identifique mais. Tem gente que, por exemplo, gosta de pintar. Tem gente que adora pintar. Compra até aqueles cadernos de desenho. Agora tá na moda, né? Eu quero. Então, que relaxa a mente, né? Sim. Ô, Rafa, e como saber que hoje eu não tenho, vamos supor, tem exemplos de pessoas que não têm uma inteligência emocional, que para quem tá nos assistindo pode falar assim, eu acho que eu
Não tenho. O que ela falou ali pode ser que eu não tenho inteligência emocional. Sim, tem pessoas que não desenvolvem a inteligência emocional por conta da formação, por conta do contexto familiar, por exemplo. A pessoa nasce numa família que ninguém gosta de falar de sentimentos. Ficou bravo, não quero falar com você. Eu não falo porque que eu fiquei brava com você, eu não falo porque você me incomodou, eu só vou falar, não quero falar com a Nath mais. Isso vai deixando a pessoa com aquele sentimento amargurado lá dentro, Sim. e essa pessoa acaba não conseguindo ter relação com a familiar. Tô dando o exemplo da família, mas no trabalho é a mesma A coisa. mesma coisa. Então, se você fez uma coisa que eu não gostei, eu preciso falar com você. Não é brigar, não é xingar, não é nada disso, mas eu preciso dialogar. Olha, não achei legal, a gente pode mudar a forma da gente estar se comunicando. Entendeu? Sim. Tem mais alguma, assim, que você fala, nossa, acho que não tem inteligência emocional, que você vê no seu dia a dia, que você pode falar? Eu acho que a pessoa, quando ela pensa demais, sabe? Em vez dela tomar atitude, ela fica só no pensamento, só no pensamento, só no pensamento. Então ela acaba não dando oportunidade para gerenciar as emoções dela. Então ela Às vezes a acaba... pessoa não sabe nem O que que ela tá emoção sentindo, que ela tá exatamente. sentindo, E é só que né? ela vai meio que negando essas emoções. Ela vai deixando de lado e aquilo fica no pensamento como se fosse um martírio mental, sabe? Sim. Isso atrapalha o rendimento profissional dessa pessoa. Vamos supor, vamos tanto para o lado da família e para o lado do trabalho. Um exemplo, um pai e uma mãe que só sabe gritar é uma pessoa sem inteligência emocional? Sim, Sim. sim. E um chefe, vamos supor que, tipo, também, né, não vou falar gritar, mas às vezes chega nesse ponto, nível, sim. também não tem inteligência emocional. Não, porque, assim, é humano você se exaltar. Tô brava, me exaltei. Uma coisa é você falar mais alto e falar mais firme. Outra coisa é você gritar e humilhar e desrespeitar a pessoa, entende? Você pode falar mais firme comigo, você pode chegar pra mim e falar um tom mais alto. Não tem problema, isso não vai, não é necessariamente isso é um desrespeito. Agora, quando você desrespeita a pessoa, quando você humilha, quando você grita com a pessoa, daí realmente é falta de inteligência emocional. É um discernimento entre você falar firme e um tom um pouco mais alto de você gritar. Entendeu? Você acredita que isso também, às vezes, pode vir igual, vamos supor, um pai que vem dos pais dele, esse comportamento? Claro. Que daí, às vezes, pode até se repetir no Sim, trabalho? sim, com certeza. Ou não necessariamente na família, pode ser na família, pode ser no ambiente de que aquela pessoa cresceu, de repente Sim. com os amigos, com os pais dos amigos, com os tios. Não necessariamente os pais, na escola, de repente. Entende? Sim. E como que você fala? Hoje a gente vê muito, né, que existe uma etapa na transição de carreira. São etapas para você hoje fazer uma transição. O que seriam essas etapas e como que ela funciona? Vamos supor, ai, eu dei a louca, né? Deu a louca na Nath, eu quero Ela quer sair do podcast. ir pro circo. Aí eu vou, né? Geralmente o pessoal fala assim, só vou, só vai, né? Como que é isso pra você, como mentora de carreira? O que que você fala? Porque a gente vê muito também essa questão de você ter um financeiro antes de você transitar. Então, o que que você pode falar? Quais seriam essas etapas e como que funciona? Primeiramente, a gente começa com autoconhecimento. Então, a gente vai mapear seu perfil profissional e ver tudo aquilo que você é. Seus valores, suas crenças, o seu perfil de personalidade, seu perfil de inteligências, o seu perfil de tomada de decisão. Então, é muito importante mapear o seu perfil. Depois do autoconhecimento, vem também o estilo de vida. Qual estilo de vida faz sentido para você? Que tipo de rotina de trabalho faz sentido para você? Tem tantas oportunidades de tipo de trabalho. Então, por exemplo, hoje eu sou autônoma, você também é autônoma empresária, somos autônomas empresárias. A gente tem uma rotina diferente de uma pessoa que é CLT. Nossa, eu acho que eu não me vejo como CLT. Eu também já não. tentei, Eu também não consigo. Eu também não. Então, a gente vai ver mapear também isso. Qual estilo de vida faz mais sentido para você, seus interesses, tipo de legado que você quer deixar na sua vida. Depois, a gente vai ver as áreas de atuação. Quais áreas de atuação, quais profissões têm mais a ver com você? Também são outros testes que eu realizo. Depois, o planejamento estratégico. Ok, decidimos que você gosta disso, disso e daquilo. Vamos fazer
possibilidades. Vamos mapear as possibilidades do mercado em um planejamento estratégico estruturado para você, de fato, ver se o seu financeiro, né, engloba isso, o seu contexto de vida. Hoje você, por exemplo, a pessoa pode querer ser mãe agora. Já muda bastante, né? A questão da possibilidade de algumas áreas. Ou a pessoa quer fazer um intercâmbio lá fora, quer fazer um MBA. Então, tudo isso vai influenciar nesse planejamento estratégico, certo? Será que a pessoa vai querer fazer uma faculdade? Vai fazer uma pós? Não necessariamente. Tem todo um planejamento estratégico para ver o que faz sentido para você nesse contexto. E depois, de fato, a escolha. Então, às vezes, a pessoa, ela passa por todas essas etapas em 2 meses, 3 meses, só que ela só vai colocar em prática depois de 1 mês, depois de 2 meses. Então, a transição de carreira, ela é de acordo com o que você quer, qual é o seu momento. Eu atendo mulheres que transitaram de carreira em 3 meses. Eu trabalhei com mulheres que transitaram em 6. Sim. Então, vai de pessoa para pessoa. O meu trabalho dura 3 meses, só que a pessoa não necessariamente vai mudar em 3 meses. De repente, ela quer mudar em 4. Ô, Rafa, e qual a importância do seu trabalho para essas pessoas que querem mudar, né? Querem fazer essa transição de carreira? Porque às vezes a pessoa fala, nem sabe que existe, né? Uma mentoria ali de carreira para você saber. Porque hoje em dia o que muito acontece? Às vezes a gente faz aquilo que os outros querem que a gente faz, que é o que a gente estava conversando, antes né? de começar. Assim. Então, assim, o que você fala em relação a isso? Porque muita gente às vezes se pergunta, será que eu tô na carreira certa? Na profissão certa? Será que esse é o meu propósito? Será que não é? Como saber disso? Sim, justamente o meu trabalho ele entra nisso, para te ajudar a discernir o que é melhor para você. Não sou eu que vou falar o que é melhor para você, você vai discernir baseado nos testes, tanto qualitativos quanto quantitativos, e também nas possibilidades que você vai ver, porque eu vou te abrir um leque de possibilidades também. Às vezes você nem pensou numa possibilidade, aí durante a orientação de carreira, durante a mentoria, você fala, nossa, eu nem sabia, que foi meu caso. Eu fiz uma mentoria de carreira antes de ser psicóloga. Eu nem sabia da psicologia. Claro que eu sabia, mas assim, eu não sabia que eu, nossa, seria psicóloga. Nossa, jamais. Sim. Eu estava entre medicina e arquitetura. Totalmente diferente. Sabe? Então, assim, a orientação de carreira para mim foi o marco da minha vida, que eu escolhi de fato psicologia. Por isso que é tão importante. Eu também fiz, entendeu? Eu fiz 2, né? Fiz tanto no início para saber se eu queria psicologia e depois que eu terminei a psicologia para ver qual área eu ia atuar. Que eu escolhi ser analista junguiana e mentora de carreira. Sim. Entendeu? E hoje, com a mentoria de carreira, qual que é o seu maior propósito em relação a isso? É ajudar as pessoas a terem essa liberdade de escolha. Todo mundo tem, só que às vezes as pessoas não sabem que elas têm essa liberdade. Então, para mim, o meu propósito é ajudar essa pessoa a confiar na decisão dela, a bancar as escolhas dela e ser mais feliz, né? Encontrar um trabalho que a pessoa se identifica. Encontrar um trabalho que a pessoa tenha qualidade de vida, encontrar um trabalho que ela seja motivada, porque aquilo faz ela se motivar, entendeu? Você gosta de estar aqui no podcast, você claramente escuta, mas também você, né, acaba aprendendo muita coisa. Eu também acabo aprendendo muita coisa com as minhas pacientes e minhas orientandas. Sim. Eu adoro escutar história, eu adoro resolver um problema, entendeu? Então, assim, para mim, a minha missão é essa, é ser uma solucionadora de problemas, realizadora de sonhos das pessoas, entendeu? Hoje você trabalha mais com mulheres, Rafa? Mais com mulheres, trabalho com homens também, mas a maioria é mulher, de 30 a 45 anos. Que tá nessa fase de transição. Nessa fase de transição. E qual que é, assim, o seu maior desafio em relação a trabalhar com essas mulheres? Porque a mulher, às vezes, ela é muito cri-cri, é muito indecisa, controladora, quer, às vezes, daquele jeito, e às vezes... O que é, assim, o seu maior desafio hoje que você vê em relação a isso? O maior desafio hoje, percebendo, né, nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, é que muitas mulheres têm muito medo de dar o próximo passo. Elas demoram muito para dar esse passo, para sair do trabalho, ou para mudar de área, ou para tomar uma nova atitude na carreira. Sério? Assim, parece um parto. E a pessoa sabe que ela precisa mudar, ela sabe que ela precisa sair dessa zona de conforto, mas ela não consegue. Então, o meu desafio é dar essa segurança de assim, você consegue, você é capaz. Então, a autoestima é muito ligada a isso. Então, eu trabalho muito a autoestima dessa mulher.
Sim. O que você quer da sua vida, você tem toda a liberdade de escolher o que você quer. Você não precisa de palpite, você não precisa de conselho, você não precisa da aprovação dos outros pra fazer o que realmente você ama, entendeu? Esse é o meu papel, lembrar essa pessoa né, fazer ela entender isso, dessa liberdade que ela tem. Ô, Rafa, já que você trabalha aí mais com mulheres, né? A mulher geralmente ela quer dar conta de tudo. Eu também, inclusive. Sério, Rafa? Então, Inclusive eu. o que você vê, você como mulher, como psicóloga e como mentora de carreira, o que você fala sobre isso? Porque geralmente a gente quer dar conta do trabalho, do profissional, da casa, dos filhos, do marido, do cachorro, do gato e da família ainda, do pai, de mãe, de irmão, quer resolver, né? O que você fala em relação a isso? Você não vê que às vezes as mulheres também estão ficando muito cansadas e esgotadas? Super. A esgotação mental e física da mulher tem crescido, porque ela tá arcando com mais responsabilidades na casa, no trabalho, com o gato, o cachorro, o papagaio, todo mundo, família. Então, não existe mulher maravilha, não existe aquela mulher que vai dar conta de tudo. Existe a mulher que dá prioridade pro que é importante para ela. Então, ninguém dá conta de tudo. Você vai perguntar pra mim, você dá conta de tudo? Eu falo, não dou conta de tudo. Eu dou conta daquilo que é importante pra mim. Entendeu? Eu sei falar não. Você tem que saber falar não pra aquilo que não é importante pra você naquele momento. E é o que muitas mulheres não conseguem fazer. Falar não. Tipo, como saber o que é mais importante naquele momento? Exatamente. A sabedoria, discernimento. Por isso que é importante, porque como a pessoa tem discernimento do que é importante pra ela? Se conhecendo e sabendo se escutar. Então, como a pessoa sabe se escutar? Fazendo a meditação, tendo os momentos de silêncio, escrevendo. Então, a pessoa tem que ter esse discernimento de saber, esse é o meu momento, ou esse é o momento de eu estar com meu marido, esse é o momento de eu estar com os meus filhos, esse é o momento de eu estar no trabalho, esse é o momento de eu estar com a minha mãe. De descansar, De descansar, né, Rafa? de se cuidar, de treinar. Eu vejo muito... Até num podcast que eu fiz com uma terapeuta, a gente falou, né, sobre esgotamento mental da mulher. E assim, gente, o que eu recebi de comentários de mulheres que estão sem propósito, estão cansadas, vão pro trabalho, só por ir, por obrigação, que não tem assim... Sabe quando a pessoa tá no fundo? No fundo, E eu fiquei assim, gente, eu achei que era só eu. Eu falei assim, será que eu tô tão cansada? Será que só eu? Só que você vê que as mulheres estão assim. Só que a questão muitas vezes não sabe falar não, que é o que você falou. Porque pra mim, às vezes, é muito difícil falar não. Só que hoje eu já consigo. Mas às vezes é muito difícil falar não. E eu vejo assim que a mulher às vezes coloca sempre todo mundo em primeiro lugar. Tipo, se a pessoa é casada, coloca o esposo em primeiro lugar. Se não é, vamos supor, se mora com os pais, coloca os pais em primeiro lugar. Ou trabalha em primeiro lugar. Por que que muitas mulheres às vezes não conseguem se colocar em primeiro lugar? Primeiramente, essa questão de se colocar em primeiro lugar está muito atrelada à autoestima. Então, essa pessoa, muito provavelmente, foi educada a não se priorizar e a não se escutar. Sempre viver para o outro, sempre viver em função do outro. Isso ela aprende inconscientemente, tá? Não é uma coisa consciente que os pais falam, não, você tem que se preocupar com o outro. Não é assim. Sim. É exemplo. Você vê a sua mãe, você vê o seu pai se preocupando excessivamente com os outros, você também vai se preocupar excessivamente com os outros. Sim. É o exemplo que essa pessoa traz. Então, por exemplo, se ela nunca fez terapia, ela vai repetir esse padrão. Ou, por exemplo, a pessoa ela tem medo de desagradar, de ser desaprovada. Então, eu tinha muito isso, Rafa. Eu achava assim, que eu tinha que falar assim pra todo mundo. Olha só, eu cheguei num nível que eu falava, nossa, eu tenho que falar assim pra todo mundo. Porque eu sempre fui a Nath boazinha, né? Meu Deus. E aí, quando eu precisava, eu sempre recebia não. E aí eu comecei a pensar, antes de eu ter toda essa questão, né, de autoconhecimento, eu falava, por que sempre quando todo mundo precisa, eu sempre tô ali, e quando às vezes eu preciso de alguma coisa, eu não estou, e eu sempre falo sim, sabe aquele sim, mas querendo falar não? Um exemplo, você me chama, Nath, vamos pra um café? Aí eu posso não estar com vontade, eu falo, vamos.
Mas pra quê? Pra te agradar. Sim. E é isso que eu mais vejo nas pessoas. Mas Eu é falo, isso, gente, é isso. Porque as relações, elas não estão necessariamente recíprocas. Elas estão interesseiras. Então a pessoa, ela tem um interesse em você, então ela vai querer te agradar, e aí você se sente na obrigação de agradar ela também. Não tem Sim. reciprocidade aí, não tem de fato amor, amizade, até não necessariamente amizade, mas uma parceria. Sim. É assim, eu acho que você tem que ter claramente. Todo mundo tem interesse, a gente tem interesse nas pessoas, mas não ser interesseira. Ter o interesse genuíno por essa pessoa. Entende? Sim. Porque quando você tem esse interesse genuíno, você sabe que essa pessoa muito provavelmente pode ou ter ou não ter. Mas aí você consegue falar não pra ela independentemente, porque você sabe que essa pessoa gosta de você sem necessariamente querer agradar ela, entendeu? Sim. Ô, Rafa, você vê muito também a questão de, às vezes, a mulher não se achar merecedora? Vamos supor, merecedora de um descanso. Sim, culpa. Culpa. Hoje, muitas pessoas que eu atendo se sentem culpadas quando elas não fazem o impossível. Quando elas não dão conta daquilo que é impossível dar conta. A pessoa se sente culpada. Então, é o meu trabalho também ajudar essa pessoa a saber discernir o que é importante pra ela e deixar as coisas fluírem naturalmente, sem essa culpa, sabe? É leve, o trabalho tem que ser leve, as relações têm que ser leves. Se eu tiver um compromisso importante, eu tenho um jantar com uma amiga, e acabou de estourar alguma coisa no meu trabalho, por que eu não posso ligar pra essa amiga e falar, amiga, realmente hoje tá muito difícil pra mim. Vamos amanhã? Ou vice-versa, né? Ou eu tô no trabalho e tenho um super compromisso com uma amiga minha, estão me pedindo uma coisa no trabalho. Eu posso deixar de lado. Eu sei que é difícil falar não, até por conta do trabalho, né? Mas é importante você se posicionar. Eu tenho um compromisso. Sim. Você acha, acredita, né, que é então sempre antes da pessoa passar por uma questão, uma mentoria de carreira, ela passar por um autoconhecimento terapêutico para se autoconhecer e depois ir olhar para esse lado profissional? Boa pergunta. É interessante a pessoa passar por uma terapia antes da mentoria de carreira, quando os problemas pessoais dela estão completamente fora de ordem. Se essa pessoa não tem controle nenhum no sentido de habilidades emocionais, ressignificação de traumas, não vai adiantar ela fazer a mentoria, ela tem que se resolver primeiro. Sabe aquela mulher que você fala, nossa, essa mulher é bem resolvida? Então, o Uhum. primeiro passo é você ser bem resolvida. Se você já é bem resolvida, se você já tá bem com o seu passado, se você tá bem com o seu presente, aí você pode focar 100% na sua Na carreira. carreira. Agora, se tá, sabe, tudo emaranhado aqui dentro, você vai focar na sua carreira, já vai começar errado, entendeu? E você vê, às vezes, como eu posso falar a palavra? Ai, como se fosse um impasse. Vamos supor, a pessoa te procura para carreira e daí você É. chega para ela e fala assim: "Olha, mas antes da gente ir para carreira, eu acho que você deveria olhar um pouco para você, para o seu pessoal". Você sente que às vezes a pessoa ela fica meio assim de querer olhar alguma coisa desconfortável? Sim, com certeza. Muitas pessoas que chegam no meu consultório antes mesmo de eu começar o acompanhamento trazem questões emocionais que precisam ser resolvidas em terapia. E eu falo pra pessoa: olha, eu acho mais interessante você fazer terapia nesse momento. E depois, daqui a um tempo, a gente dá uma olhada, né, na sua possibilidade de fazer mentoria. A pessoa fica desconfortável de querer olhar, que nem você falou, Uhum. mas assim, é meu trabalho falar pra você, você precisa olhar. Se a pessoa não quiser olhar, tudo Daí bem. é Aí é decisão dela. decisão dela, mas aí eu já não prefiro nem começar a mentoria de carreira com ela, porque eu sei que ela não vai, entendeu? Não vai acompanhar. Você acredita que às vezes essa questão pode ser que a pessoa, porque eu vejo muito ainda questão em relação à Hum. terapia, né? Às Ah, vezes é? mulher é mais fácil. A mulher, ela procura ajuda mais É um fácil. homem mais O resistente. homem, ele já é mais resistente. Por que dessa resistência hoje que as pessoas ainda... Porque eu não sei você, mas eu ainda vejo muita pessoa resistente em relação à terapia. Uhum. A resistência à terapia, mais nos homens do que nas mulheres, mas também essa resistência mútua, ela vem de um orgulho. Não preciso de ajuda. Me viro sozinha. A maioria dos casos é um orgulho besta, né? Se você parar pra Sim. pensar. É que nem você precisar ir num médico e não vai, porque, não, mas eu tô, Só vai quando tô tá vendo nos aqui vídeo, eu finalmente, tô vendo né? os videozinhos aqui e tá tudo bem, né? Então, essa resistência é um orgulho besta que a pessoa, ela, ou até uma própria arrogância, sabe?
assim, quem é você para me ajudar? Entendeu? Sim. Então a pessoa tem que estar atenta a isso. E geralmente são pessoas narcisistas. Geralmente são pessoas que têm algum transtorno narcisista. Assim, não preciso de ninguém, me viro sozinho, eu Sim. posso tudo. E geralmente são as pessoas que mais Mas precisariam. precisa de ajuda. Entendeu? Esse é o pior. As pessoas que mais precisam de ajuda são as que mais são resistentes à ajuda, entendeu? Sim. Ô, Rafa, e na questão de tomada de decisão, no lado profissional, como saber quando é a hora certa para tomar uma decisão? Porque às vezes eu às vezes fico meio indecisa, né? Nessa questão, tomo decisão, não tomo. Como que eu consigo saber que é uma hora certa de tomar uma decisão dentro do profissional? Além dos sinais que você sabe que você precisa crescer, esse ambiente não tá te proporcionando esse crescimento, sua saúde mental não tá indo bem porque você tem uma rotina que não tá funcionando para você, e você tem uma remuneração que não está acompanhando o seu crescimento, além desses 3 sinais, é muito interessante você escutar o seu coração. O que é escutar o coração? É você intuir e racionalizar que algo precisa ser mudado. Então você vai usar a sua lógica e a sua intuição para discernir isso. É o momento de eu tomar atitudes, além dos sinais, entendeu? Quando vem aquela intuição, Uhum. porque geralmente a gente tem, né, esse lado. Como saber que a intuição tá certa? Tá certa. Porque a gente fica, será? Será daí tem fica o pessoal que fica um anjinho, né, e a outra pessoa. Será que não é esse que tá falando? E aí eu vou tomo a decisão e tá errado? Como que eu consigo também discernir isso, né? Então, é importante para começar você racionalizar isso. Então, motivos racionais e lógicos por você estar tomando uma atitude. Depois do raciocínio lógico, você vai ir para a intuição. Porque a intuição, ela está acima da lógica, ela é uma inteligência superior à racional. Muita gente acha que intuição é sentimento. Não é, é uma inteligência que ela está no hemisfério direito do cérebro, né? Então a pessoa, ela tem um insight de que é aquela decisão certa. E aí, como você, de fato, agir? A coragem. Aí vem a sua coragem, aí vem, de fato. Porque nós, mulheres, para o homem, eu acho muito mais fácil para ele tomar uma decisão. Eu acho que ele é muito mais racional. Agora, nós mulheres, pelo menos da minha parte, eu acho que a gente é muito sentimental. A gente vai muitas vezes pelo sentimento. Sim. E como, tipo, na hora que eu precisar tomar uma decisão, não ir para esse lado mais sentimental. Para você não ir pro lado sentimental, você tem que unir as duas coisas, tanto a razão quanto a intuição. Entendeu? Você tem que unir, porque o que é essa união? É você unir o seu hemisfério esquerdo e o direito. Aí você se torna uma pessoa, inclusive, mais inteligente, quando você desenvolve habilidades desses dois hemisférios. Tem muita gente que fica só no racional, só no racional, só no racional. Essa pessoa não consegue enxergar além daquilo. São pessoas, geralmente, que não crescem profissionalmente, inclusive. Porque elas não conseguem dar o passo, entendeu? Elas ficam só no, não, deixa eu ver. Não, eu quero saber concretamente. A vida não é assim. Não dá pra eu saber, ter certeza de tudo. Você não tem certeza de tudo. Não dá pra gente controlar todas as consequências das decisões, entendeu? Se pudesse, né? Não tem como. Então você tem que realmente intuir. Não, eu acho que vai ser o melhor caminho pra mim. E vou. Se der errado, eu volto. Se der errado, a gente tem outras oportunidades. Retoma, exato. Eu vejo, às vezes, muito essa questão do recomeço. Acho que as pessoas ficam muito presas. Poxa, eu tô numa segurança, mas não tô feliz onde eu tô. E aí eu tenho uma oportunidade, mas eu tenho medo de fazer dar certo, mas a pessoa não pensa, e se der certo? A pessoa pensa, e se der errado? Exato. Eu vejo muito isso das pessoas, nesse olhar de sempre olhar a questão de não dar certo. E é triste isso, né? Porque a pessoa que só olha o lado negativo, vai dar errado, se não sei o quê, por que não sei o quê, essa pessoa geralmente se torna uma pessoa sem esperança. Sim. Nela mesma e na vida. Porque a vida se você parar pra pensar, a vida todo dia tem riscos. Todas as decisões que a gente faz têm riscos. Ninguém acerta tudo, ninguém sabe de tudo. A gente tem que viver com essa incerteza, que a vida é incerta. Você pode morrer amanhã, eu posso morrer amanhã. Como que eu vou saber? Entendeu? Sim. Então, eu acho que quando a pessoa ela começa a ficar muito controladora, ela acaba minando os próprios sonhos, os próprios desenvolvimentos da carreira dela. Ô, Rafa, e como
É porque eu vejo assim, às vezes a pessoa ela olha uma oportunidade como uma ameaça, né? Ela tá Uhum. tendo ali uma oportunidade e aí ela pensa, acho que não é uma oportunidade, é uma ameaça. Como mudar esse olhar? Tem como a pessoa mudar esse olhar de ver que realmente é uma oportunidade e quando saber que é uma Quando oportunidade e tomar. ou uma ameaça, né? Para você discernir o que é uma oportunidade e o que é uma ameaça, já vem o discernimento novamente. Para começar, tudo que é ameaçador gera ansiedade, gera inquietação. Tudo que é oportunidade transmite paz. Então sempre é essa questão do sentir, né? Não só do sentido, intuir também. Porque Tá. a paz, ela não é um sentimento, ela é um estado. É um estado, eu falo espiritual, mas pode ser um Uhum. estado da pessoa. Né? Se você não acredita em Deus, eu falo um estado psicológico, Sim, né? Mas é um estado, não é um sentimento a paz, porque a paz, ela é algo que você não sente nem muito feliz e nem triste, você fica neutro. neutra. Então, quando você tem essa neutralidade, essa paz, essa clareza, você vê que é uma oportunidade. E aí, quando é o Quando é contrário? uma ameaça, você sente inquietação, você sente ansiedade, você fica muito nervoso. Então, esses são os sinais de quando é uma ameaça e de quando é uma oportunidade. Legal. E o que que você pode falar em relação, ao burnout, Rafa, que a gente vê crescendo Uhum, muito, uhum, né, bastante casos de pessoas com burnout, né, uhum. dentro das empresas. Qual é o seu olhar para isso? Primeiramente, tem 2 tipos de burnout. O burnout físico, que a pessoa trabalha muito e ela acaba realmente tendo desmaios, crise de pânico. E tem o burnout de desalinhamento, que é quando a pessoa tá numa empresa, mas ela não se identifica com os valores dessa empresa. Não sabia não, eu achei que era só Só um físico. burnout e Não. não existe outro. Pensa, vou dar um exemplo básico, vai, dar um exemplo aqui supositório. A pessoa, ela trabalha numa indústria de cigarro e a mãe dela morreu por conta do cigarro. Exemplo radical aqui. Uhum. Então, essa pessoa, ela vive em crise, né? Porque, como assim? Eu tô trabalhando na indústria do cigarro, mas minha mãe faleceu por conta do cigarro. Então, entre aspas, seria esse um exemplo de desalinhamento. Ou a pessoa tá trabalhando numa empresa, por exemplo, eu não sei se você já viu é um documentário que a mulher fala do lixo no mundo, né? É um documentário que traz essa questão do lixo no mundo e falou muito da Amazon, que a Amazon tinha eles deixavam muitas caixas, essas coisas de, né, que não Uhum. conseguiam reciclar, enfim. E uma das mulheres do RH que trabalhava na empresa, gostava muito daquela empresa. Só que quando ela começou a perceber que a empresa começava a fazer isso com o meio ambiente, burnout de desalinhamento, ela começou a ficar em crise. Olha só. Ela falou: "Meu, mas como assim? Eu tô trabalhando num lugar que tá gerando todo esse, né, esse mau meio ambiente, por exemplo". E ela fez o documentário. Eu Nossa, eu esqueci o não nome do documentário sabia. agora. Depois eu coloco pra vocês. Legal. Então tem esses 2 e, daí sempre só um profissional para descobrir qual que a pessoa tá ali naquele momento, né, o burnout. Ou Sim, ela pode ver os sinais que ela já tá tendo ali um burnout. ela pode ver sinais. O sinal do burnout de desalinhamento é você ficar em crise existencial. Você começa a ficar em crise. "O que eu tô fazendo aqui? Eu não quero esse lugar não faz sentido pra mim". A pessoa ela fica em crise. Eu não sei se você já conhece uma pessoa assim. Já. Já conhece. Ela fica em crise existencial. E ela acaba perdendo toda a performance dela. Ela acaba perdendo toda a energia Sim, motivacional no trabalho por conta desse desalinhamento psicológico. Já o burnout de físico, logicamente, é o burnout físico, né? A sim. pessoa desmaia, a pessoa tem crises de ansiedade, enfim. Legal. Ô, Rafa, para você, qual é a importância das empresas, né, falarem sobre essa questão tanto do burnout, mas também como da saúde mental, né, que daí entra a ansiedade, que hoje a gente vê muitas Uhum, pessoas com crises de ansiedade cada vez mais, e a depressão que sempre, uhum, sempre tem também. uhum. Hoje, atualmente é obrigatório você ter um psicólogo, né, nas empresas. Isso é muito Sim. bacana, esse acompanhamento psicológico.
Então, assim, isso já é um passo muito bom para a humanidade, né? De ter um psicólogo nas empresas. E eu acredito que alinhamento de equipe. Muitas vezes as pessoas, elas não se alinham, não conseguem se comunicar direito entre as áreas. Mas você acredita que às vezes é falta de comunicação também do líder? Sim, totalmente. Falta de comunicação tanto do líder quanto das áreas. Falta de mediadores dessas áreas. Então, cada um pede uma coisa e às vezes não tem essa comunicação clara e alinhada, de fato, com os objetivos que têm que ser cumpridos, entendeu? Sim. Gestão emocional. É. A pessoa, às vezes, ela não comunica algo por medo. Será que vão Porque, falar? porque às vezes a pessoa pensa assim, poxa, às vezes meu chefe não me escuta. Aí como que eu vou ir lá e falar pra ele algo que eu penso? E daí vai muito de cada empresa, né? Ver como que ela funciona. Mas acontece muito, eu vejo que muitas pessoas não têm coragem de falar, às vezes, o que pensam, o que gostariam, ou às vezes uma ideia pro chefe por medo, por hierarquia, né? Mas é um problema da pessoa, não do chefe. Aí Entendeu? É da pessoa. É da pessoa, porque o chefe ele pode ser o pior algoz do mundo. Tá. Se você não trabalhar esse emocional, é uma questão sua. Você não vai mudar ninguém, você entende? Sim. Eu não posso deixar de falar algo importante. Eu não posso deixar de tomar uma atitude importante por conta da outra pessoa. Essa pessoa pode ser birrenta, ela pode ser briguenta, ela pode ser dura, autoritária, não interessa. Você tem que se posicionar independentemente dessa pessoa, entendeu? Então sempre vai ser a pessoa. Sim, Sempre é a vai ser pessoa. ela. A consequência da ação dessa pessoa claramente não é a pessoa, né? Aham. É a situação. Então não dá pra controlar. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, pra Você não quem pode tá nos assistindo, que Pra tem, quem tá né? assistindo. Às vezes essa questão, sempre ela trabalhar com ela mesma, é essa questão. Porque senão fica fácil, né, Nath? Ah, eu não falo porque ele é autoritário. Ah, eu não vou fazer isso porque ele vai me tratar mal. E aí pode entrar muito na questão de vítima, né? A pessoa entra na vítima. Exatamente. O cara pode ser a pior pessoa do mundo. Se você não toma atitude, se você não se posiciona, você não vai sair do lugar, entendeu? Sim. É difícil, né? A gente joga a culpa no outro, né? Não, mas ele é assim, não, mas ela é assado, porque eu não falo porque ele grita comigo. Mas você vai deixar de tomar uma atitude por conta disso? E tem muita gente que vive assim, né? Sim. Vive na relação, na Vive vida, assim. sim. Porque eu vejo, às vezes, né? Há muito tempo. Eu, às vezes, queria sempre ter mudado minha família. Só que chegou um momento que eu falei, tá, mas... E porque eu não me mudo, né? Literalmente. Tanto dali do lugar, do ambiente e em questão de autoconhecimento. Hoje, eu falo que eu tenho uma inteligência emocional ainda, falta 20%, mas 80%. Já foi, né? Porque se a pessoa ela não quer mudar, você não vai obrigar ela a mudar. Se a pessoa não tem posicionamento, você vai fazer o quê? Se posicionar por ela. Que é o que acontece. Se a pessoa ela não quer, eu vejo, é muito disso, vai da pessoa. Muitas pessoas, às vezes, elas querem mudar, mas não sabem como pedir ajuda. Eu vejo isso. Mas também eu vejo que a pessoa, às vezes, quer se fazer muito de vítima. E quer sempre ali atenção, seja no pessoal ou no profissional. Que daí é aquela pessoa que não toma uma atitude, como você falou, às vezes no serviço, não consegue falar com o chefe. Então eu vejo muito essa questão. Mas aí vai de pessoa para pessoa. Daí é aquilo. Tá, o que você tá fazendo? Qual que é o seu propósito? Só que também tem quem quer ficar ali e vai ficar ali, né, Rafa? O que você pode fazer? Eu seleciono as minhas mentoradas. Sim. Você tá preparada para tomar novas atitudes? Você tá preparada para ser compromissada com você? Não é comigo, é com você. Não adianta nada você fazer uma mentoria se você não aplica isso na sua vida. Eu não consigo te ajudar a aplicar o que você precisa aplicar, entendeu? Você precisa decidir aplicar. Na terapia é a mesma coisa. Se você não tem um compromisso com você, não tem como eu te ajudar. E é o que mais acontece. Às vezes a pessoa não tem esse compromisso. Entendeu? Eu posso fazer o possível e o impossível, né? Pra te ajudar com técnicas, com conselhos, enfim, com acompanhamentos. Mas se você não tem um compromisso com você e com a sua vida... Não resolve não nada. resolve. É como se diz. É aquele dinheiro gasto que você não vai ter retorno. Exato. E isso é muito legal que você falou, porque eu participei de uma mentoria de negócio, né? Que legal. E aí a gente é em quase 60 mulheres. Uau.
Só que daí o que eu percebo, que até eu falo com a minha mentora, eu falo assim, eu vejo que as pessoas querem um band-aid, uma solução rápida. Sim. E não vai adiantar, não é assim, naquele imediatismo. Não vai resolver. Elas querem, tipo, um atalho, como se fosse um atalho. E muitas pessoas eu vejo que desistem no meio do caminho, porque muitas vezes escuta que não gostaria de escutar, porque eu acho que quando você faz uma mentoria, muitas vezes você vai escutar coisas que você não gostaria. Sim. Entendeu? Porque você tá ali pra aprender e pra crescer. As pessoas de mais sucesso hoje, elas são perseverantes. Elas não desistem fácil assim, sabe? Se você não tem um compromisso com a sua vida e com você, com o seu propósito, você não vai pra frente, você não vai crescer, você não vai se destacar. Por isso que é tão importante esse alinhamento de expectativa com você o tempo todo. É isso que eu quero? Então eu vou colocar minha energia aqui. É isso que eu não quero? Então eu vou parar de colocar minha energia aqui, entendeu? Às vezes a gente perde tempo e energia com coisas que não vão pra frente. E tem que saber deixar. O largar, né? Soltar. Largar, solta Porque o às osso. vezes a pessoa solta fica o osso. assim, né? E às vezes não quer soltar. Não quer soltar o osso. Entendeu? Muito Uma isso. dependência emocional de uma situação, seja de uma situação, seja de uma pessoa, que você precisa desapegar, entendeu? Sim. Ô, Rafa, o que você pode falar, às vezes, para quem tá nos assistindo, que fala assim, ai, eu tô perdida em relação ao meu caminho, né? Não sei que caminho tomar. Em tudo, seja na vida pessoal, na profissional, principalmente nessa questão profissional, porque eu vejo, às vezes, muitas mulheres mães, né? Um exemplo, antes de serem mães, estava no serviço, daí depois que se tornou mãe, já não se vê mais naquele lugar, já tá sem luz, Tá né? sem luz, Tá sem, luz, tipo, o que eu faço insight. agora? O que você pode falar para essas pessoas que estão perdidas, né, nesse caminho profissional? Eu indicaria para essas mulheres que são mães e que hoje não se identificam mais com o trabalho de antes, para que elas busquem o autoconhecimento. Porque você não precisa estar numa profissão para sempre, você pode mudar. Tá tudo bem. Você não precisa se apegar ao seu passado ou à sua formação. Você pode fazer um curso, você pode fazer uma pós, você pode fazer um MBA. Então, tem outras possibilidades. Então, eu convidaria essa pessoa a aceitar novas possibilidades, a se conhecer e a conhecer as diversas possibilidades de mercado que tem hoje. Esse seria o meu conselho, a pessoa buscar de fato a própria mentoria de carreira, entendeu? Ô, Rafa, você teve assim, tem algum exemplo que você pode falar pra gente de alguma mentorada sua que assim mudou radicalmente de carreira? Que assim, vamos supor, começou bem radical, que mudou assim, que a pessoa falou, até a pessoa, poxa, eu nunca achei que Nunca achou que eu ia que eu ia fazer fazer isso, né? Olha, de maior radicalidade, eu atendi, né, orientei uma advogada que quer ser psicóloga. Olha, mudança, né? Porque mudança. a advogada tem outra postura, já a psicóloga Exato, totalmente diferente. Mas a transição dela foi muito gradual. Ela primeiro mudou de atuação dentro da advocacia. E depois de mudar de atuação dentro da advocacia, ela está fazendo a faculdade de psicologia em paralelo. Olha só. Então, ela ainda não se formou psicóloga, ela está nesse processo, mas um ato de coragem, né? Ela saiu, né, de um lugar, foi para outro lugar e agora fazendo uma nova faculdade. Ela É se muito encontrou bacana, nisso. ela se encontrou, ela ama psicologia. Legal. Isso eu achei muito bacana. Foi um caso que realmente mudou totalmente, né, de parâmetro, né, do padrão. E qual foi assim o insight que ela quis mudar? Falou assim, não é mais pra mim a advocacia. Eu amo pessoas, eu amo escutar pessoas e as pessoas amam se abrir pra mim. As pessoas amam se abrir pra mim. E eu fico pensando, Parece que será se conhece há anos. Parece que é tipo assim, será que é isso mesmo? Então, porque não é possível. As pessoas adoram falar comigo no trabalho o tempo todo. Sim. Então, geralmente, isso é muito legal. Desculpa, eu tô batendo aqui sem querer. Isso é muito bacana, porque geralmente as pessoas te dão sinais também. As pessoas, às vezes, elas olham pro que você tem e você não enxerga isso. Então, elas olham um futuro, né, uma perspectiva sua que você nunca viu.
Então, às vezes, Sim. a pessoa fala pra você assim, nossa, me dá um conselho disso, me dá um conselho daquilo. E não é nem a sua profissão, mas você ganhou uma confiança dessa pessoa, não sei por quê. E aí, também pode ser um possível, né? Uma possibilidade futura de você atuar nessa área, entendeu? Sim. Tem mais algum que você pode falar pra gente? Eu acho muito legal essas histórias, porque você, poxa, você vê um mundo de possibilidades, né? Porque às vezes a Sim. gente tá, vamos supor, de uma profissão e acha que aquilo vai ser pra sempre, que não pode mudar, Posso né? ser filosófica agora? Um jeitinho Pode. meu que eu gosto e que às vezes é difícil das pessoas entenderem, mas eu gosto muito. Acredite na vida. A Sim. vida, ela abre portas. A vida fecha portas. A vida te dá oportunidades que você nunca imaginou que você teria. Então acredite, Uhum. tenha esperança na sua vida, em primeiro lugar. Saiba que a vida ela é um leque de possibilidades e que o tempo todo você está decidindo entre uma escolha e outra, e cada escolha que você decide vai abrir um caminho e fechar outro. Então, deixe acontecer as coisas. Não tente controlar a vida porque é impossível. É muito impossível. Se deixe, se permita viver. Eu acho que isso é uma das questões de hoje em dia. As pessoas não estão se permitindo viver. É o tempo todo aqui no celular, é o tempo todo olhando o outro. Automático. Ah, porque o outro tá fazendo isso, eu não tô. Se comparando o tempo todo. Então, em vez de você ficar querendo viver a vida dos outros, viva a sua vida e veja como a sua vida é bonita, como a sua vida tem coisas maravilhosas. Agradeça isso. A pessoa às vezes fica nesse ciclo de de reclamação, porque tá ruim, porque tá... Agradeça o que você já tem. É muito isso hoje, né? Não sei de que religião você é, Uhum. mas a gente, na época de quaresma, a gente vê muito É, eu isso, sou né? católica, É, sim, sim. então, essa questão, às vezes a pessoa ela nem agradece o que ela já tem. Ela já tem. E muitas pessoas às vezes queria ter o que você tem e a pessoa não tem. Então, é muito essa questão do celular que você falou. A gente vive muito no automático, rede social automático, se comparando o tempo todo, se comparando, ai, porque eu tô com uma gordurinha aqui, a pessoa não tem, ai, porque tal pessoa tem uma barriga. Você surta. Se Você você for surta. viver só nesse mundo, você surta. Porque sempre vai ter alguém melhor que você. Melhor Sim. assim, né? Uma pessoa mais bonita que você, uma pessoa mais bem-sucedida que você. Sempre vai ter. E muito, eu vejo Entendeu? muito de mulheres. Sim. E hoje também já tem os homens que estão se comparando. É verdade. Mas eu vejo muito mulher, principalmente quem tá começando no empreendedorismo. Não sei se você vê isso, Rafa, mas assim, nossa, tá fulana já tem não sei quantos mil seguidores. Nossa, mas tá fulana nem sabe como que é o processo da pessoa e já tá se comparando e às vezes já tá desistindo logo no começo. Que daí fica se perguntando, será que eu estou no caminho certo? Como saber que eu tô no caminho certo? É olhar para sua vida, confiar em você, bancar suas escolhas, ter uma perspectiva de que se você errar, você pode recomeçar. Nada é eterno nessa vida. Uma coisa pode acontecer agora, outra coisa pode acontecer depois, e você não controla isso. Não. Então, o meu conselho é você confiar na sua vida e também você confiar no seu poder de discernimento e na sua liberdade de escolha. Você confia na sua liberdade de escolha? Você confia que você pode, de fato, tomar decisões por si? Sim, hoje sim. Hoje sim, que bom. Hoje sim. Que bom. Mas é um processo. É um processo. É um processo. É um processo. A De gente- liberdade eu interna. falo que o meu inimigo não é você, não é quem tá aqui, não é ninguém. É eu mesmo. É aqui, ó. Sim. Sempre é a nossa mente. E aí aquilo é quebrar muitos padrões. Eu venho de uma questão de quebrar padrões familiares, assim, muito pesados. Muito Que não é fácil, ainda tem muito, só que sempre na busca do autoconhecimento. Que às vezes até a gente para assim, tá, mas e agora? É continuar, porque sempre o autoconhecimento vai ser até a gente morrer. É, porque a técnica, ela tem um limite. Você pode ser a Sim. pessoa mais inteligente tecnicamente do mundo. Se você não consegue lidar com os seus próprios sentimentos e ressignificar seus traumas, a sua técnica vai por água abaixo. Não adianta nada. Entendeu? Inclusive, até é legal, eu vou falando aqui uma coisa que é bacana, que eu tô acompanhando, que eu tô adorando, é a Fórmula 1, né? E é muito legal, é uma série que é Dirigir para Viver, que você vê, eles são excelentes, né? Dirigir para viver. É o nome da série. Legal. É o backstage da Fórmula 1. É muito legal. Eu assisti o do Ayrton Senna. Ai, maravilhoso, que, Senna. gente, ai, eu chorei. Maravilhoso. É maravilhoso. Mas tem um ensinamento muito de persistência. De persistência e Puxa. também da gestão emocional. Porque o que acontece? A pessoa, ela tecnicamente é maravilhosa, mas às vezes ela fica tão preocupada com o adversário que ela acaba
Se perdendo. Se perdendo e acaba batendo o carro, assim, literalmente, ela acaba batendo o carro. Então, se você acompanhar as pessoas que são esportistas, os grandes corredores, atletas, você vai ver que eles têm que ter um foco neles, né? Eles têm que ter essa gestão interior muito forte, porque eles vivem competindo. A vida deles é a competição, literalmente. Ele precisa ganhar em primeiro, ele precisa ganhar em primeiro. Então, assim, é uma gestão emocional muito grande. Então, eu tô aprendendo bastante vendo Legal. essas pessoas. É bem legal, é bem legal. Fica de recomendação também para todos que estão aqui. Quero agradecer os nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Também quero agradecer a Thaís Balbino, da Marte. É uma empresa de viagens e turismo para mulheres. Então, você que é mulher aqui de São Paulo, que quer fazer um encontro de mulheres, quer se reconectar com o seu despertar do feminino e também viajar para outros lugares, já chama a Thaís. E também quero agradecer a Kellen Souza Boutique, a Kellen que faz as sandálias de luxo. Falo que a gente já sai de Havaianas no luxo, né? Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente, dentro sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Oi maravilhosas, tudo bem? Aqui é a Thaís Balbino, idealizadora da Amarte Viagens. Uma agência de viagens especializada em criar viagens com propósito para nós mulheres que queremos nos reconectar com a nossa essência feminina, com a natureza e viver momentos de bem-estar e relaxamento, além de muito autoconhecimento. Vivemos sempre correndo, sempre cansadas e fazendo tudo pelos outros e não fazendo nada por nós. Então chegou o momento de você se priorizar, de você se escolher e de você se amar. A Amarte nasceu para isso, para ser esse refúgio e esse convite para você entender que a vida sim pode ser mais leve e cheia de significado. Se você sente que é hora de dar esse passo, vem com a gente. Na Amarte é viver experiências que transformam a sua vida. Rafa, pra gente encerrar, né, gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa que está nos assistindo, suas redes sociais. Quero passar pela psicologia com a Rafa, como que eu faço? Quero fazer a mentoria, conhecer, né, a mentoria, né, de carreira, como que o pessoal te encontra. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade, Nath, foi muito bom estar aqui com você, muito bacana conversar com você. E eu posso olhar para a câmera? Pode. Muito obrigada a todos que vocês estão aqui assistindo. Foi um prazer estar aqui. Meu Instagram é rafaelanosquese.psi e tem formulários, tem o link da minha bio que tem todos os meus serviços que você pode entrar em contato com a minha equipe. Rafa, quero agradecer por você estar aqui, né, pra gente falar sobre inteligência emocional, também sobre carreira, que hoje a gente vê o pessoal bastante perdido, então aqui foi bem claro, né, pra quem tá nos assistindo. Que e gratidão por você estar aqui novamente.
E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, compartilha com quem você acha que deve escutar esse podcast. Se você ainda não deixou o seu comentário, escreva aqui embaixo o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.